Bem, nesses dias a gente ouviu vários temas em relação à questão da dor, mas a minha proposta não é trabalhar a questão da dor, mas a patologizar, que vai um pouquinho além da questão da dor. Isso inclui dois grandes elementos. Um é a questão dessa relação que tem sido falada aqui no Mednesp, de maneira exaustiva, da realidade do espírito com a matéria, né? Quando Emmanuel coloca que a mente humana é um espelho de luz, a matéria seria a imagem refletida de nós mesmos nesse espelho. Então a matéria nada mais é do que um reflexo de nós mesmos, né? Então, tanto é que o Emmanuel no Consolador também vai dizer que a gente pode ter uma concepção monista da realidade, não só dualista, e reconhecer que tudo é espírito, e que a matéria nada mais é do que o lado do polo negativo do polo positivo, que é o espírito. Então, matéria e espírito são realidades de uma mesma essência imutável, aonde a matéria nada mais é, do ponto de vista psicológico, então, uma fantasia. Então, a gente pode considerar, do ponto de vista psicológico, a matéria como uma fantasia, onde o espírito se reflete e onde o espírito pode se experimentar enquanto espírito para ir evoluindo. Tá? Então, isso é uma questão importante. E sendo tudo uma fantasia, tudo é uma fantasia, e a gente se fantasia de homem, de mulher, de criança, a patologia também é uma fantasia do espírito. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, Platão, ele vai dizer que a alma pode ser cultivada ou conduzida para o conhecimento de si através do amor, da disciplina intelectual e da mania. A mania, então, aquela manifestação que os gregos tinham da possessão de um deus, que leva ao êxtase e que era muito comum nas festas de Dioniso, né? Então, essa ideia da mania vai levar Hegel a afirmar que também o cultivo da alma se dá pela loucura. Não quero dizer que todo mundo tem que ser louco para chegar ao conhecimento da alma, mas isso dá uma ideia para nós de que o extraordinário, o monstruoso em nós, ou seja, o patologizar, é uma forma da alma buscar a si mesma. São fantasias que a alma cria para poder reverter a si própria. Então, eu trago duas imagens que nos interessam, né, que oferecem um pouquinho dessa ideia da relação nossa com a dor e a patologia, e que é de Jesus. Ele afirma que veio para os doentes e sofredores. E outra é a própria paixão de Cristo, né, onde o sofrimento dele, fundido com a experiência do amor, a patologia com o amor, ou seja, o tormento físico e emocional dele, a agonia extrema dele na cruz, o maldito entre os malditos, sendo contido pelo amor e pelo sofrimento em favor de nós mesmos. Então, a gente vê Jesus como essa figura que, para nós, ainda mais naquela época, é uma figura estranha. Então, a gente pode dizer que ele era um doido, que dizia que veio em nome de Deus, convivendo também com o lado mais estranho da humanidade. As crianças, os leprosos, as mulheres. Então, Jesus buscou realmente o lado marginal da vida, o lado esquecido, o lado reprimido, o lado que foi desqualificado pela maioria das pessoas. Então, a gente pode se perguntar por que preferiu esse tipo de pessoa? Os esquecidos pelo mundo, os doentes, os marginalizados. Talvez porque realmente essa condição de exclusão, de não integração, seja um ponto importante para quebrar nossa consciência egóica e sensibilizar nossa alma para a transformação. Então, temos que colocar
que Jesus, na proposta dele psicológica, né, ele vem repensar para nós o conceito de doença. Ou seja, ele traz a experiência da dor, do sofrimento, da doença, não em função dos eventos externos, mas ele traz a realidade para dentro de nós. Então, Jesus foi a pessoa que chamou a questão para a subjetividade interna. Ou seja, que a gente tem um mundo interno. E que esse mundo interno, ele é mais importante do que o mundo factual, do que dos fatos, dos eventos, né? Ou seja, tanto é que ele diz, o reino de Deus está dentro de nós. Isso, naquela época, deve ser uma coisa muito difícil de ser entendido. Existe um reino de Deus, e onde ele está dentro de nós. E o desafio que temos, desde que ele nos trouxe essa mensagem, é sermos donos do nosso próprio reino. Porque a gente não consegue ainda ser dono da nossa própria realidade interna, né? Então, a Amarante e Torres, que são pesquisadores dessa área, da psicologia, diz: a doença é um processo no sujeito, não um defeito no corpo, no órgão ou no funcionamento bioquímico. É um processo referente à conduta e à força de olhar. Há uma complexidade no processo saúde-doença que ultrapassa o orgânico simples. Então, nós sabemos que o Espiritismo reconhece a doença como expressão do espírito. Mas, mais do que uma concepção mecânica, né, onde o sintoma é meramente uma expressão do passado, da nossa perturbação mental, nós espíritas não podemos fazer uma relação tão causalista e reducionista do sintoma. Ah, eu dei um tiro no meu ouvido, na próxima encarnação eu venho surdo. Ah, eu tenho fobia de ratos, então talvez na outra vida eu desencarnei e fiquei ainda preso no caixão e vi meu corpo sendo comido pelos ratos. Essa relação tão causal, tão direta, ela não é tão assim na dinâmica psicológica da gente, né? Até porque, além dos conteúdos que regem nosso processo psicológico, existe processo da patologia que não tem a ver com os conteúdos, mas tem a ver com o funcionamento do espírito. Então, por isso que a gente diz que a patologia, ela é uma fantasia que tem a ver com uma atitude, um jeito de viver, seja um estilo, que conta uma história e aponta também um caminho. Nessa ideia que o patologizar é uma tentativa de buscar a si mesmo. Então, do ponto de vista da psicologia junguiana, é importante, quando a gente entende um sintoma, não reconhecer só o conteúdo que está envolvido no sintoma, mas a perspectiva que é vivido esse sintoma. Então, não estamos questionando só o conteúdo, mas o como a gente vive aquela realidade. E o como a gente vive a realidade tem a ver de que lugar eu vejo essa realidade, de que perspectiva eu vejo essa realidade. E daí, através de que lente eu vejo essa realidade. Então, mesmo que tenha questões de conteúdos espirituais, psicológicos, a gente traz, que a gente vai enfrentar na doença, a doença, ela é um conjunto onde as formas que vão sendo patologizadas envolve também um estilo de vida, uma forma de ser, uma forma de viver a realidade. Então, seja uma fantasia que me move. Eu vejo o mundo assim. Por isso que, do ponto de vista clínico, a gente tem que ter uma escuta feminina, uma escuta musical. Porque muitas vezes o paciente traz várias histórias diferentes, mas essas histórias têm uma musicalidade própria, um refrão que a gente tem que perceber. Por exemplo, eu posso contar numa semana que eu fui num passeio e falar sobre esse passeio. Na outra semana eu conto de um conflito que eu tive em casa, com a minha esposa, com meus filhos. Quer dizer, apesar de eu trazer realidades e conteúdos diferentes para a sessão, a minha forma de contar, ela está falando de um estilo de vida. Eu posso contar com um tom melancólico, um tom vitimoso.
Eu conto história diferente, mas a musicalidade, o drama que eu envolvo, aqueles conteúdos, tem a ver com o meu estilo de ser. E que se reveste, então, dessa fantasia minha, que é a forma que eu me concebo, a mim mesmo e a realidade do mundo. Essa fantasia, ela está, então, entremeada em todo o discurso do paciente, gente. E, às vezes, a patologia está mais nesse tipo de funcionamento do que no conteúdo. O conteúdo é apenas uma forma dele viver essa fantasia. Por isso que ela é tão importante assim, entender esse funcionamento, que é essa imagem subjacente que eu trago na minha subjetividade. Naquilo que eu falo, o que vemos, né? Como se vê, através do que se vê e de onde se vê. Então, esses três aspectos, né? Como se vê, através do que se vê e de onde se vê, são bem importantes para a gente entender as nossas patologias. Então, nós entendemos que o patologizar, ou seja, a nossa forma de adoecer, é uma verdadeira obra de arte. Complexa, não só um produto de uma causa do passado, mas ela é uma fonte teleológica, ou seja, existe uma finalidade da nossa doença. A doença não é só expressão do que a gente viveu no passado. Ela busca um movimento para além, para um sentido maior na nossa vida, né? Então, essa visão prospectiva da doença, né, da patologia, essa visão de que a minha doença, existe uma inteligência operando nos mecanismos psicológicos da minha vida, e o meu adoecer, ele não é por acaso, ele reflete o meu passado, mas ele aponta também para sentidos e significados essenciais para a minha vida, da qual eu não estou reconhecendo naquele momento. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Edward Edinger, o Edward, no livro A Busca do Símbolo, Whitman, ele traz um caso de um paciente, um grande empresário americano, que enriqueceu muito, muito intelectual, muito cerebral, muito heróico, naquela postura de fazer, né, realizar, superar. Então, uma visão heróica da vida, né, o mito do herói ali instalado nele, de maneira muito ativa, com uma cardiopatia do ponto de vista orgânico, e do ponto de vista psicológico, um sintoma que é o seguinte: para ele manter relações sexuais, ele tinha que fazer um ritual obsessivo. E esse ritual obsessivo seria o seguinte: a companheira dele, a parceira sexual, teria que ficar passiva, imóvel, e ele teria que despir ela sem se mexer, e ele beijá-la da ponta da cabeça até a ponta dos pés. Só depois que ele fizesse esse ritual de beijá-la sucessivamente da cabeça aos pés, ele conseguia manter a ereção. Caso ela interferisse, mexesse, coçasse, espirrasse, qualquer coisa do gênero, no meio do ritual, acabou a brincadeira. Então, ele, vivia em sofrimento, porque ele dependia desse ritual para poder manter a sua vida sexual sadia. E aí ele teve um sonho. Um sonho foi o seguinte: eu estou num lugar meio escuro, tem uma parte do sonho que está meio iluminado, e tem uma faca, uma adaga em forma de meia-lua, tipo assim, aquelas foice, né, da morte, aquela foice, né, do comunismo, né, aquele símbolo de uma adaga em forma de foice. E uma voz vindo do ar dizendo: esta é a adaga que matou Siegfried, e pode matá-lo também. Esse era o sonho. Então a gente tem o sintoma, que é a patologização da história dele, da fantasia dele, que é o sintoma ligado à questão sexual dele, e esse ritual obsessivo. E a gente tem esse sonho, que é uma voz avisando que aquela adaga matou Siegfried e pode matá-lo também. Então, o sonho já é meio nefasto, porque faz uma certa provocação, meio de trágica para o futuro. Olha,
essa faca matou Siegfried, que é o herói da luz na mitologia germânica. Ele foi morto pela Brunhilde, que era a companheira dele. E esse avô disse, esse cara foi morto por essa adaga, e pode matá-lo também. Então tem um caráter nefasto para a vida dele, ou seja, é um processo que ele está correndo realmente perigo, né? Seja do ponto de vista do sofrimento psicológico e até da cardiopatia dele, que é outro sintoma físico, né? Então, a gente entende a adaga em forma de meia-lua como ligada a Ártemis, né? Uma deusa da lua crescente, que é o feminino em construção ainda, não é a lua majestosa, plena, mas é a lua ainda em transformação. E essa adaga tem forma de lua. Então a gente aponta que as forças que estão contra ele são forças femininas. Femininas. O Siegfried é um herói da luz, da energia masculina, solar, e foi morto também por uma mulher. Então, o sonho já está dando uma dica que existe um conflito entre a natureza egóica dele, da consciência masculina que ele tem, a visão dele de mundo, a visão dele de se relacionar com a realidade, e as forças femininas dentro dele, que a Joana adiante vai pegar o conceito do Jung de ânima, né? O aspecto feminino inconsciente do homem. Então, há uma força em conflito entre a consciência masculina e o lado feminino dele, o lado sensível, o lado emotivo, o lado ligado à conexão com a vida, porque a ânima no homem vai dar fé, vai dar entrega. Então, digamos que ele é um padrão masculino que não se entrega, que não se deixa se sensibilizar, que não faz vida interior. Então, essa mulher dentro dele, que quer esse espaço, se revoltou contra ele. E há um conflito aí. Ele é um homem muito racional, uma dinâmica muito heróica, ser, fazer, ter, possuir, muito do ganhar o dinheiro, e deixou esse mundo sensível de lado. E aí que entra o sintoma. Porque o sintoma nada mais é do que uma compensação a essa postura dele. Ou seja, ele só tem que manter a ereção, que está ligada à sua força de macho, a sua capacidade de ser macho, de manter ereto, né, o seu pênis, depende do quê? De um ritual onde tem que reverenciar uma mulher e se colocar aos pés dela. Então, vocês veem que o sintoma aí, o sintoma obsessivo que é sofrido para ele, de ter que fazer esse ritual de beijando a mulher até os pés, é a forma dele conectar com o seu masculino pleno e manter a ereção. Como se o inconsciente dele dissesse, puxa, tu pensa que é um todo-poderoso, tu pensa que pode tudo, tu ganhou muito dinheiro, tu é muito capaz na vida, mas tu não consegue nem manter a tua ereção, cara. E para isso, tu tem que devotar a tua realidade ao princípio feminino. Saber que o princípio feminino na tua vida, tu depende dele para ter a tua plenitude de ser. Então, o sintoma aí, a patologização dele, está trazendo essa visão prospectiva, teleológica, ou seja, é um símbolo de que ele tem que integrar o feminino dentro dele para fazer conexão plena com o seu próprio masculino. Ou seja, a sua masculinidade plena, profunda, depende dessa ligação com os impulsos femininos, do seu sentimento, da sua conexão com a vida, da sua vida interior, da sua capacidade de se entregar para a experiência afetiva, que ele não consegue fazer isso. Então, a gente vê que toda a patologização que a gente faz, ela realmente cria para nós uma dinâmica que não só revela o conflito, mas que revela também as possibilidades criativas e necessárias da nossa alma. Então, tem uma questão importante na patologia, que é a hipistrofé. Hipistrofé é uma ideia que Platão traz na filosofia dele, mas que a psicologia ela se utiliza desse termo, que é a ideia de que todo fenômeno psicológico, todo fenômeno da vida, tem modelos universais que eles se voltam. Né? Ou seja, a epistrofé são, para Platão, questões essenciais da alma, que são os arquétipos para o Jung. Então, todos nós
do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da nossa dinâmica espiritual, temos questões básicas, questões originais no sentido das raízes do nosso espírito, questões essenciais que dão base e sustentação para a nossa alma. Então, a epistrofé para Platão é que toda a alma sempre está tentando, de alguma maneira inconscientemente, voltar para a sua epistrofé, ou seja, para questões básicas da sua alma. Então, a alma é circular, o movimento da alma é circular. Quando a gente reencarna, o nosso passado volta em novas configurações para que a gente possa confrontar com questões essenciais para o nosso espírito. E a patologia, a patologização, é uma tentativa também da alma de fazer essa epistrofé, de fazer essa volta em cima dela mesma, né, diante dela mesma, para as questões que são fundamentais, da qual eu estou esquecendo na minha vida. Então, há um movimento dentro da nossa dinâmica espiritual que é autorreguladora, a psique é autorreguladora. Ela busca naturalmente o equilíbrio, ela busca saídas criativas, a psique busca possibilidades novas sempre, né? Que a alma sempre está buscando saídas, e essa epistrofé é a possibilidade, então, do sintoma trazer questões essenciais que a minha consciência egóica não está conseguindo reconhecer. Então, a gente pode dizer que a patologização é a capacidade autônoma da psique para criar a doença. Ou seja, é a capacidade, gente, não é um defeito. A morbidez, a desordem, a normalidade e sofrimento. Em qualquer aspecto do seu comportamento e de vivenciar e imaginar a vida através dessa perspectiva deformada e atormentada. Então, de uma maneira, eu patologizar é inerente à alma. É um mecanismo natural da alma de buscar, através dessas enormidades, desses estranhamentos, dessas anormalidades, possibilidade de a gente poder se reconhecer nessa epistrofé, ou seja, nessas questões essenciais. Então, como falar para vocês, esse patologizar, ele vai se expressar na nossa dinâmica, não só comportamental, mas no nosso estilo de vida. Independente de ele ser aceito ou não pela sociedade. Independente de ele ser acolhido ou não. Eu falava do James Hillman, né, que a patologia também está na cidade, está no nosso estilo de vida. Falava que a economia é maníaca, uma hora tem dinheiro, outra hora some o dinheiro, isso é uma fantasia, né? Então muda uma coisa no mundo, já não tem dinheiro no mundo, daí é uma depressão. Daqui a pouco muda outra coisa no mundo, já tem dinheiro, a gente fica maníaco, de todo mundo compra, gasta, né? Então a gente vive numa economia que é bipolar, uma hora ela é depressiva, outra hora é maníaca. Os nossos prédios são cinzas, são concretos, são anorexos, sem cor, sem energia, sem alma, né? Então a gente vive num mundo sem alma, hoje em dia. E essa falta de alma, ela se reflete também, não no nosso comportamento humano, mas reflete no nosso estilo de vida, na arquitetura, na economia, no jeito de a gente pegar o ônibus, nas nossas formas de arquitetura de casa, né? As casas claustrofóbicas, prisões, ou seja, o patologizar acaba sendo um processo inerente a gente, que se expressa em qualquer movimento nosso na vida. Tá? Então, de uma maneira, esse patologizar, ele conta, ele reflete nossa forma de fantasiar o mundo. Então, o tipo de patologia que a gente vai construir, ele reflete também o tipo de fantasia que a gente tem. Porque cada deus na mitologia grega representa uma forma de adoecer. Cada deus na mitologia, não existe um arquétipo da patologia. A gente diz que o arquétipo, ele é as infinitas do arquétipo, ou seja, todo arquétipo ele adoece, ele enferma. E cada arquétipo vai ter o padrão de adoecimento. Então, cada deus na mitologia grega representa um padrão básico de comportamento que vai adoecer de um certo estilo. E por isso que a gente pode ter um compêndio de psiquiatria.
O nosso compêndio de psiquiatria atual é a nossa mitologia de antigamente. São padrões de comportamento que mostram como a gente patologiza dentro de padrões universais. A gente pode falar de uma personalidade fóbica, de uma personalidade que é autista, uma outra que é uma personalidade histérica, porque existem padrões universais que regem e dão um formato da gente se expressar no mundo. Só que esses padrões, como eu falava para vocês, não refletem só conteúdos da alma, refletem estilos de vida, ou seja, formas como a gente vivencia a nossa própria realidade. Então, por que é importante tudo isso, né, que a gente está falando aqui? Né? Porque a patologia, ela força nós, espíritos, a alma, a obter uma consciência intensamente focada. Ou seja, a patologia é uma forma de dar um parate quieto no espírito e dizer, olha com cuidado, olha com respeito, respectare. A palavra respeito vem do latim respectare, que é olhar de novo, um olhar pela segunda vez, um olhar com o coração. Então a patologia foca a nossa consciência, faz a gente se vincular, então, com essa epistrofé, ou seja, aquilo que o Platão falou, há algo essencial dentro de mim, nessa circularidade da alma, que eu não estou reconhecendo. E agora a minha patologização, ela é uma tentativa de fazer uma volta em mim mesmo e focar nesse aspecto da minha alma que está sendo negligenciado. A vivenciar de maneira focada, na forma de suportar e ter humildade, porque a patologia exige essas duas coisas da gente, né? A gente pode suportar nós mesmos, né? Fazer uma calcináceo, ser queimado no nosso próprio sofrimento, né? E humildade para reconhecer nosso limite, nossa pequenez, que a gente não dá conta de tudo. Ele faz esse olhar cuidadoso do que é poder nos manter perto de nós mesmos. Uma relação de intimidade, aquilo que em psicologia a gente chama de fazer alma, ou cultivar a alma, que é cultivar a vida interior. Então a patologia força aquela proposta do Cristo, que existe um reino dentro de nós, que existe uma alma, e essa alma tem que ser cultivada. Então a patologia vai nos ensinar a esse cultivo da alma, a estar perto da nossa alma, a reconhecer o nosso mundo interno e extrair dessa patologia possibilidades criativas para o nosso ser. Então o Rimo vai dizer o seguinte, a alma enxerga por causa da aflição, e a ferida e o olho são um só. Olha só que interessante o James Rimo que ele fala que o olho e a ferida são um só, porque aquilo que eu falo para vocês, a ferida, a patologia tem a ver com a nossa forma de olhar a realidade. E olhar para a patologia é olhar como enxerga a realidade. Isso pressupõe reconhecer que o insight e a patologia não são opostos, como se sofrêssemos por não termos insight, ou não mais sofrêssemos se obtermos o insight. O patologizar, ele é um meio de enxergar, ele é o próprio insight. No sintoma daquele cara que eu falo para vocês, está tudo ali. Aquele ritual obsessivo, da qual ele era forçado a fazer para poder manter ereção, já era o insight dele. Ali na imagem, porque a imagem ela sintetiza várias informações simultaneamente. Então, naquela imagem do sintoma, tinha a história dele, e tinha um insight em relação à história, que era a saída em relação ao sofrimento psicológico dele, que parecia que o sofrimento dele era o fato dele ter dificuldade de manter a ereção. Mas a patologia dele não estava falando disso. O problema maior dele era a mente racionalista, fechada, arbitrária e fechada para a sensibilidade da vida. Essa era a patologia dele. Mas que ele estava em sintonia com esse estilo de ser. Porque a vida dele foi estimulada para ser um grande empresário, para conquistar, para não sofrer com as emoções, para poder ter cada vez mais. Então, para ele, aquilo era tudo de bom.
A consciência acreditava nisso, mas a alma dele estava infeliz. A alma dele, nessas questões fundamentais da epistrofé, estava apontando que tinha alguma coisa que estava faltando nele, mesmo ele não tendo consciência disso. Então, o patologizar também é uma forma de enxergar. Então, no patologizar, existe esse padrão arquetípico da circularidade da alma, que é essa ideia que a alma se repete infinitamente. E cada repetição, cada encarnação que a gente repete um padrão do passado, o drama que a gente não conseguiu vencer em outra vida, é uma forma de tentativa de aprofundamento. Então, é inerente ao espírito, gente, porque a gente tem o divino dentro de nós, a gente tem essa lei universal que rege nossa consciência ética, dela forçar a gente a buscar a nós mesmos. A gente não tem como fugir de nós mesmos. Existe uma frase de Nietzsche, que o Jung gosta muito, que diz: procuravas o pior e encontraste a ti mesmo. Né? O Nietzsche era meio negativo, meio pessimista, né? Mas o Jung vai dizer assim, em cima dessa frase de Nietzsche: ninguém pode fugir de si mesmo. Ou seja, eu não posso dizer: Gelson, fica lá em Porto Alegre que eu vou dar uma viajada lá para Goiânia. Não, eu vou ter que me levar. Infelizmente, a gente vai ter que carregar nós mesmos, né? Meio a tiracola, meio se arrastando, mas a gente não tem como fugir de nós mesmos. Onde a gente vai, a nossa realidade é a realidade da alma, ela é a nossa matéria-prima. E tudo se faz a partir dela, gente, a partir de nós mesmos. Então, essa patologização da alma, essa circularidade que a alma tem, de, nas experiências da vida, retornar sempre às nossas feridas, para extrair delas significados. Porque a vida é sempre prospectiva também, sempre é dadivosa. A vida esse convite para a renovação, para a superação, para evoluir. Então, mesmo que a gente esteja preso neuroticamente lá no passado, porque a neurose é o cachorro correndo pelo próprio rabo, né? Circulando e não tem saída, existe força da alma que tenta sempre possibilidades novas, porque é da lei, a lei de amor, a lei de evolução. Então tem mecanismos na nossa própria realidade que tentam sempre trazer saídas. Esse mecanismo é o self, o espírito imortal, que está lá sendo regido por um arquétipo, que é o arquétipo divino dentro de nós. Existe uma força divina. E essa força divina, esse amor do Pai, é um impulso instintivo que a alma sente de buscar Ele. De buscar uma saída, uma transformação para estar mais perto de nós mesmos, da nossa própria realidade e, consequentemente, mais perto também de Deus. Rubem Alves tem um texto dele que ele diz assim: pode ser que você ainda não tenha se dado conta disso, mas o fato é que todas as coisas belas do mundo são filhas da doença. O homem cria a beleza como remédio para o seu medo de morrer. Pessoas que gostam de saúde perfeita não criam nada. Se dependesse deles, o mundo seria uma mesmice chata. Por que haveriam de criar? A criação é fruto do sofrimento. Bem, a gente pode concordar ou não com Rubem Alves, mas vários relatos de autores que trabalham com literatura, escritores, falam que escrever um livro é uma forma de morrer. E que é um sofrimento no processo criativo. Quem é que não sofreu para terminar sua tese de mestrado? Quem é que não sofre quando tem alguma questão que tem que elaborar e gestar? Se a mãe sofre também para poder gestar, né, apesar de todo o encanto e beleza que é a gestação, os processos criativos exigem muito de nós, né, das nossas limitações, da nossa pouca compreensão, da nosso sofrimento. Então, a paixão, né, o verbo... vou trazer aqui um outro dado, que já estamos no final. A Von Franz fala dos xamãs, né, que o xamã, para ser iniciado no xamanismo, ele tem aquilo que chamam de doença criativa. Ele tem que suportar uma experiência muito forte
desintegradora, e na medida que eles conseguem suportar isso, e se eles suportam isso, eles conseguem, então, atingir um grau de consciência e chegar a esse papel de ser um xamã. Então, paixão vem do latim passione, que significa o ato de sofrer. Tanto pathos, do grego, como patio, do latino, descendente do indo-europeu, denota originalmente passividade e sofrimento. Além de paixão, temos também patético e patológico. Criar é um estado de se estar afetado, estar apaixonado, de estar sofrendo. Paixão e sofrimento são palavras correlatas, então, né? Quando a gente está sofrendo, a gente está sob a ação de uma ação, estamos apaixonados, estamos passivos frente a alguma coisa. Então, já que a gente tem pouco tempo, então eu vou já voltar para a nossa finalização, fazendo uma ideia do resumo, então, da nossa proposta de hoje aqui sobre a patologização. Então, a gente pode dizer que patologizar é uma forma de fazer o nosso eu parar e fazer consciência, é uma forma de encontro, né? Ou seja, possibilita essa circularidade da alma, onde ela volta para os seus temas principais, em busca de profundidade e em busca de interioridade. A patologia conta uma história e busca significado para a alma. Ela fala de um estilo e de um jeito de ser e das consequências desse estilo. Ela aponta um caminho e exige sacrifícios do eu em favor do ser maior. Na patologia, encontramos o sentido do humano, que serve como antídoto para a nossa onipotência. Então, toda pessoa que é inflada, que é muito onipotente, a patologia é uma forma de compensar isso, né? E nos dá uma rasteirinha, e para chegar no nosso lugar, ela nos enfraquece e muda o paradigma de nossas vidas. Ela exige atenção e cuidado, paciência e um trabalho que recupera os valores da alma. Enfim, na patologia, a alma encontra a possibilidade de luz em sua escuridão. Né? Então, de uma maneira, aquilo que o Jung fala, né? Que todo encontro com o self é, ao mesmo tempo, um encontro com a sua própria sombra. Né? A gente não tem como ir ao self sem também trabalhar a sua sombra. Então, eu agradeço aí a oportunidade. Paz e luz a todos. Obrigado. Thank you.